Boa tarde, pessoal. Marcos falando. Venho aqui agora com vocês falar um pouco com relação aos malefícios não só do açúcar, mas como também dos carboidratos, né? Hoje em dia a pessoa fala muito só do açúcar, que o açúcar traz sérios danos, que o açúcar leva a diabetes e penso que só açúcar e me esquecem aí dos alimentos que também viram glicose quando nós consumimos ele, né? Como o pão, as massas em geral, né, o macarrão, o excesso de tapioca, de farinhas. Então tudo isso também se transforma em glicose no nosso sangue. E assim como o açúcar eleva a quantidade de um hormônio que, segundo os artigos científicos, os grandes profissionais aí da área, na atualidade, já afirmam que é um hormônio inflamatório. A insulina, quando é levada no nosso sangue por esse excesso de açúcar, de carboidrato que nós muitas vezes consumimos, né? Essa insulina, esse hormônio, ele se eleva e traz aí inúmeros malefícios, inflamações para a nossa saúde física, aí malefícios para a nossa saúde mental. Inclusive, muitos profissionais da área que estudam aí a relação do Alzheimer com o fator alimentação afirmam que o Alzheimer tem uma relação muito estreita, muito próxima com esse fator aí do consumo em excesso de carboidratos, de açúcar, né? O Alzheimer. Então, esse fator aí, esses sintomas de esquecimento, de demência, estão aí relacionados também, segundo aí esses estudos, com o consumo, né, de carboidratos e de açúcar. E muitas vezes o que gera discussão é com algumas pessoas dizem, não, o açúcar mascavo ele pode ser consumido à vontade, ou açúcar preto, e na verdade, pessoal, não, né? O açúcar preto é o que os profissionais da área afirmam é que ele ele faz mal, mas não faz tanto mal como o outro, né? Como o açúcar refinado, como o açúcar cristal, mas de qualquer forma também ele eleva o, os níveis de insulina no nosso sangue, né? E pode também levar aí a processos inflamatórios. E muitas vezes quando a gente chega lá naquela certa idade, as pessoas reclamam e falam, antes eu não sentia nada e hoje eu começo a sentir as coisas, dores nas articulações, né? Às vezes esqueço ali, tô tentando lembrar de algo, faço uma coisa, já tô ali de repente esquecendo das coisas, né? E não lembram que lá atrás, no seu passado, levavam aí uma alimentação de qualquer jeito, com um excesso aí de açúcar, de carboidrato, e que isso vai refletir lá na frente, seja a curto, a médio ou a longo prazo, né? E como nós também estamos cansados aí de ver quem ainda não tem aí, mas pode adquirir, né, uma diabetes, como eu falei, não só pelo consumo do açúcar, que as pessoas se focam muito na questão do açúcar, esquece aí dos alimentos, né, com carboidrato, principalmente os de alto índice glicêmico, como o arroz, como o pão, né, algo que a gente tem que ter cuidado, os alimentos se transformam em glicose no nosso sangue e fazem aí praticamente o mesmo efeito do açúcar, que é aumentar os níveis de insulina e trazendo pra gente aí vários danos, pessoal. E a diabetes, né, o pessoal que é diabético, a gente sabe que é uma alimentação que a maioria não aí se adapta, né? É algo aí que muitas vezes o paciente vê como uma tortura, tá ali tentando manter aquela alimentação equilibrada. Então cuidado, pessoal, não só com relação à questão do consumo do açúcar, mas também do carboidrato, né? O diabético, por exemplo, quando a gente chega a diabetes, e aquelas pessoas que você conhece aí, tem na família um diabético, tem um amigo que é diabético, os riscos da diabetes, de complicações micro, de macrovasculares, se a gente não cumprir com aquela alimentação. Às vezes a pessoa se confia muito que tem a medicação e na verdade se você não tiver, né, uma boa alimentação, a medicação praticamente não vai surtir efeito. Então tem que ter essa disciplina com a alimentação. Eu particularmente tento manter uma alimentação com baixo índice glicêmico de segunda a sexta-feira e no final aí de semana eu dou uma maneirada, libero mais um pouco de carboidrato, mas não adianta também você fazer uma dieta de baixo índice glicêmico de segunda a sexta,
quando for no sábado e no domingo, exagerar aí e comer o que você não comeu aí durante a semana inteira ou até mais, né? Então fica a dica, pessoal. Consumo de açúcar, de carboidratos em geral é uma coisa perigosa. Então vamos aí manter esse cuidado. Para mais informações com relação à alimentação saudável, procura aí o teu médico de confiança, teu nutricionista, teu profissional de saúde de confiança. O canal aqui, meus vídeos não substitui uma consulta médica. São informações meramente educacionais, informativas. Espero que tenham gostado. Um abraço.